O Egito é considerado o berço de uma das mais importantes civilizações da antiguidade e possui uma das histórias mais longas do mundo. Dinastias de faraós ergueram construções importantes, como as 3 pirâmides do Egito. Mas não somente seus pontos turísticos, é importante saber mais sobre a população do Egito, seus aspectos e como se formou. Meu nome é Victor Cassal e, juntamente com Marina Barbosa, responsável por toda a apresentação e pesquisa, vamos falar um pouco mais para você sobre esse país tão histórico que é o Egito. O crescimento populacional do Egito permanece, ao menos desde 1960, moderado entre 1,8% a 2,7%, como mostra esse gráfico comparativo da taxa populacional entre o Egito e outros 2 países. Mas por mais que o Egito possua características da terceira fase, que é conhecida também como janela demográfica, ele pode estar em uma transição da segunda para a terceira, já que os países que se encontram nessas fases, o Egito se encaixaria perfeitamente por sua porcentagem. Falando um pouco sobre a distribuição populacional do Egito, aproximadamente 90% de sua população se concentra nas suas áreas mais férteis, que ficam em áreas próximas do rio Nilo e também no delta, que corta quase todo o país ao meio, indo dos arredores de Alexandria até o Canal de Suez, uma área que abrange cerca de 5% do território do país. Mas, durante os últimos anos, tem acontecido um grande crescimento das áreas urbanas, onde vivem hoje cerca de 44% da população. Já os outros 66% da população egípcia estão distribuídas por cerca de 4.000 aldeias em todo o país. Mas não somente as pirâmides do Egito têm formato triangular, mas a sua pirâmide etária também. Isso é uma característica muito comum de países subdesenvolvidos ou que estão em algum processo de desenvolvimento. Isso porque a sua base é mais larga, mas o seu topo é menor, o que nos leva a um alto índice da taxa de natalidade, um grupo maior de jovens do país, mas também a baixa expectativa de vida, o que leva a um grupo de idosos bem menor. Um dos motivos é que, por ser exatamente um país subdesenvolvido, nós encontramos muitas pessoas pobres que geram seus filhos esperando ter melhores condições econômicas a longo prazo. Há refugiados árabes e africanos que vão para lá, fugindo da pobreza, fugindo de perseguições e principalmente da fome. Porém, os egípcios não são muito receptivos com essas pessoas, o que piora muito a situação delas. Agora, falando um pouco sobre a civilização do Egito Antigo, ela permaneceu nas margens do rio Nilo entre os anos de 3200 a 32 a.C., onde se deu início o domínio romano. E por estar em meio ao deserto, o rio Nilo passou a ser fundamental para o desenvolvimento daquela civilização, pois era usado como meio de transporte de pessoas e de mercadorias. E até hoje, esse rio continua a ser fundamental para os países norte-africanos, pois além de fertilizar a terra, ele é uma importante via para as populações locais, além de ter se transformado em um destino turístico procurado por muitas pessoas. Tanto que em algumas regiões houve desenvolvimento de importantes centros comerciais e habitacionais às margens desse rio, como é o caso de Cairo, a capital do Egito. As principais indústrias do Egito são as de alimentos, produtos químicos, farmacêuticos, metais, cimentos, construção civil, entre outras inúmeras indústrias que existem por lá. Como fonte econômica, eles cobram bastante taxas e impostos dos navios que passam pelo Canal de Suez. Além disso, a exportação e extração de petróleo é algo muito impactante por lá. Mas não só isso, o turismo é algo muito bem visto no Egito, pois podemos encontrar lugares incríveis como as pirâmides de Gizé, que inclusive é uma das 7 maravilhas do mundo. Temos também a famosa Esfinge, templos fantásticos como o Templo de Horus e o Museu Egípcio, que conta com muitas relíquias. Mas, apesar de todos esses lugares maravilhosos, não é algo que supra a economia de lá, pois se analisarmos o índice de Gini, que é um instrumento para medir o grau de concentração de renda de um determinado lugar, o Egito está entre 0,30 e 0,34, que é considerado um índice baixo mediano em questão de desigualdade. De fato, o Egito tem alguns problemas relacionados ao seu crescimento vegetativo e também à sua economia, mas também tem lugares e coisas maravilhosas para se explorar, e não é à toa que é o país que fez grande parte da história da humanidade.
E esse é o nosso incentivo para vocês conhecerem mais a história do Egito, e até se tiverem a oportunidade de visitar, vale muito a pena. E um agradecimento mais que especial à Marina Barbosa, responsável pelo roteiro, pela pesquisa e pela apresentação de todo o vídeo. E também quero agradecer ao professor Bruno. Valeu galera, sucesso e até a próxima!